Olá, tudo bem com você? Aqui quem fala é o professor Silvestre e nós estamos naquele projeto de resolução das questões que caíram no último concurso das PSECs, que no caso seria de 2024, né? Muito bem. E aí eu vou passar a resolução agora para a questão de número 24 dessa prova do ano passado, tá ok? Vamos aqui caminhar comigo na resolução desta questão. Bom, a questão 24 fala o seguinte, olha, é uma questão de espelhos, né? Mas vamos à leitura dela. Duas calotas esféricas idênticas são espelhadas em lados diferentes, de modo a formarem um espelho convexo α1 e o espelho côncavo α2, ambos gaussianos, ou seja, obedecem às condições de nitidez de Gauss. Eles são dispostos com seus respectivos eixos principais sobre a reta R'zinho, conforme representado no desenho a seguir. Se você for lá para o desenho, você vai perceber o seguinte, olha, que esse espelho α1 ele é convexo, tá? O α1, e o α2 é um espelho côncavo, tá certo? Muito bem, voltando aqui à leitura. Entre os espelhos no centro de curvatura de α2, opa, tá? Então, ele vai falar aqui algo sobre esse centro de curvatura de α2, que é um espelho côncavo, né? Ok? E a 2 milímetros do vértice de α1, que é o espelho convexo, né? Você já pode ter percebido, ok? É colocado um ponto luminoso O sobre a reta R, tá? Ele vai falar de ponto luminoso, mas você vai ver que eu vou colocar aqui um objeto extenso para você entender melhor essa pergunta que ele vai fazer no final, tá? Sabendo que a distância focal de α1, que é o espelho convexo, né, ó, é 1 milímetro, a distância entre a primeira imagem do ponto luminoso formado por α1 e a primeira imagem do ponto luminoso formado por α2 é de aproximadamente, tá? Então, pelo que você pode ver da questão, a questão trata de dois espelhos esféricos com as suas partes refletoras voltadas entre si, eles estão sendo colocados ali de modo coaxialmente, né? E utilizando o mesmo eixo. O interessante quando a gente lê aqui a questão, você vê o seguinte, o α1 é um espelho convexo, o α2 é um côncavo. Ele vai falar o seguinte, que entre os espelhos, você vai colocar ali um ponto luminoso, O, que está a 2 milímetros de α1, que é o convexo. Então, vamos escrever essa medida aqui, ó. Tá? 2 milímetros, ok? Bom, e que esse ponto O, ele está em cima do centro de curvatura do espelho α2, que é o côncavo, tá? Ele quer a distância entre cada espelho ali, da primeira imagem conjugada por cada espelho. Eu vou transformar esse ponto O em um objeto extenso para você perceber o que está acontecendo aqui. Primeiro, em relação ao espelho côncavo α2. Se eu colocar um objeto aqui, deixa eu mudar só o tom da caneta. Se eu colocar um objeto aqui, ó, extenso, o O, segundo o α2, que é um espelho côncavo, como esse aqui é o centro de curvatura dele, a imagem, deixa eu colocar agora aqui em cor diferente, a imagem ela vai aparecer aqui, ó, logo abaixo dele. Então, essa é a imagem conjugada pelo espelho α2, que é côncavo, tá? Então, isso nós sabemos lá de conjugação geométrica de imagens. Num espelho côncavo, colocado o objeto em cima do centro de curvatura, a imagem se forma também no centro de curvatura, só que invertida, porque ela é real, então, e de mesmo tamanho que o objeto. Então, a imagem I, essa imagem I conjugada pelo espelho α2, que é côncavo, já está ali. Agora, o objeto O, ele é objeto para o espelho côncavo e para o convexo também. Quando ele me dá a distância do objeto ou do ponto O até o espelho convexo, na verdade ele está me dando a posição do objeto. Então já podemos colocar aqui o seguinte, para o espelho convexo, a posição do objeto é de 2 milímetros. Né? Ele fala no texto o seguinte, olha aqui, sabendo que a distância focal, estou aqui, ó, tá? De α1 é 1 milímetro, então a distância focal do espelho convexo é de 1 milímetro. Só tem um porém. Como é um espelho convexo, essa distância ela é negativa.
Se fosse côncavo, seria positivo, tá? Então, nós temos aqui a posição do objeto e temos a distância focal. Dá para achar a posição da imagem. Com certeza, desse objeto aqui, O, tá? De frente ao espelho α1, que é convexo, você vai ter uma imagem formada mais ou menos aqui, ó. Essa aqui é a imagem, tá? Segundo o espelho convexo. Então, ele quer essa distância entre essas imagens. E você pode perceber o seguinte, a distância aqui entre as imagens, essa aqui vai ser a posição P' da imagem. Então, você percebe o seguinte, o que ele está pedindo ali, vou chamar de X, tá? O X que ele está pedindo seria essa distância P' em módulo, evidentemente, né? Porque ela vai parecer ali negativa, mais os 2 milímetros, tá? Porque a imagem do espelho côncavo também está no ponto O. Ok? Então, tu me quer achar esse X ali, é o P' mais 2, tá? Então, vamos achar esse P'. E aí, aplicando a formulazinha dos pontos conjugados aqui, vai ficar assim, ó, a distância focal, tá? Isso é para o espelho convexo. É P vezes P' sobre P mais P', tá? Lembrando que F'zinha é a distância focal, P é a posição do objeto e P' é a posição da imagem. Colocando os valores aqui, a distância focal é negativa, né? Então, ó, menos 1, tá? A posição P do objeto é 2, então 2 vezes P' e 2 mais P', tá? Vamos multiplicar tudo aqui cruzado, vai ficar assim, ó, 2P' é igual, né? Aí você vai fazer aqui, ó, 1 vezes esse 2 mais P' aqui embaixo, tá? Então, você quando multiplica menos 1 vezes 2, vai ficar menos 2. E menos 1 mais P' é menos P', tá? Bom, deixa eu descer aqui um pouquinho a folha para nós, para ganhar espaço. Tá? E aí, resolvendo aqui, P' para um lado, menos para o outro. Então, aqui eu tenho 2P' à esquerda, esse P', menos P' que está à direita, eu vou mandar para o lado esquerdo mais P'. Então, mais P', que é igual a menos 2, tá? Então, aqui vai ficar 3P' é igual a menos 2, ok? Então, P' vai ser menos 2 sobre 3 milímetros. Então, essa é a posição da imagem segundo, deixa eu voltar aqui para o desenho para você ver, tá? Então, a imagem conjugada no espelho convexo está lá, o P' é negativo. Por quê? Porque a imagem ela é virtual, tá? A gente não vai usar o sinal. O sinalzinho aqui foi das equações de Gauss. É para respeitar o referencial de Gauss. Agora, a distância, vou ter que pensar em módulo, tá? Então, voltando aqui para achar o X. Ó, o X, então, vai ser o quê? O P', que é 2/3, tá? Mais 2. Para resolver isso aqui, você vai tirar o mínimo. O mínimo aqui é 3, né? Então, vai ficar assim, ó, 2 mais 3 vezes 2 é 6 sobre 3. É isso? Então, ficaria assim na verdade. E aí você vai ter, então, que o X procurado ali vai ser 8/3, tá? Se você fizer essa continha, o X, ele vai dar um número, vai gerar uma dízima, né? 2,666, uma dízima. Quer dizer, você vai aproximar para 2,7. Então, o X, tá? Aproximadamente, ele vai ser 2,7 milímetros, tá? E aí a letra E contempla esta resposta, ok? Eu espero que você tenha entendido essa resolução.